Eu saúdo aos irmãos da Igreja Batista do Evangelho Pleno, bem como todos os demais que nos assistem neste momento, nesta rica oportunidade, com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Digo rica oportunidade porque todas as vezes que tenho esta possibilidade de ouvir a palavra do Senhor, seja de forma presencial, na igreja, no templo, ou seja através de um vídeo, sempre o Senhor me leva a refletir nesta profundidade, nesta realidade incontestável. Deus irá falar. Paremos para refletir nesse exato momento, nisto que eu falei, nesta preciosidade. Deus fala comigo, Deus fala com você, amado irmão, amada irmã. Basta abrirmos os nossos corações, agirmos com reverência, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Deus possa falar e, acima de tudo, termos fé de que Deus usa os seus instrumentos. E se nós absorvermos, assimilarmos e praticarmos aquilo que Ele fala conosco, com certeza a palavra, por mais simples, por mais breve que seja, ela tem poder de transformar situações, ela tem poder de regenerar, ela tem poder de nos inserir num caminho de retidão, no qual encontraremos a segurança e a paz que tanto procuramos. Amém? É exatamente nesta perspectiva que solicito aos irmãos que com bastante atenção e reverência acompanhem a leitura da palavra no versículo-chave desta mensagem, que também, coincidentemente, é o versículo base do Ministério Batista do Evangelho Pleno aqui de Uberlândia, Mateus 6,33. Diz essa passagem: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Me permitam, por gentileza, ler apenas a parte primeira do versículo, que é a mais importante para essa mensagem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Oremos. Santo Deus de Israel, obrigado por mais essa rica oportunidade. Perdoe, Pai Celestial, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Dê convicção de pecado para todo aquele que nos assiste, Pai. Que possamos ter a consciência de que o Senhor irá falar, de que o Senhor se faz presente. Abra os nossos olhos para que possamos assimilar o que somos e o que Tu és, Pai Celestial, para que possamos realmente nos portar como devemos neste momento. Em nome de Jesus, Pai, me capacite a ser um instrumento do Senhor, de forma a passar o recado do Senhor para o Teu povo, para a Tua igreja. E da mesma forma, através do mesmo Espírito que há de me capacitar, fale, Pai Celestial, com o Teu povo. Capacite cada um a assimilar a Tua palavra, a absorvê-la, Pai Celestial, de modo com que ela possa realmente produzir frutos. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal, Pai Celestial, toda circunstância maligna neste momento. Que a Tua obra seja completa, seja realmente feita, Santo Deus, na vida de todos nós. Somente o Senhor a falar, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, fiz questão de ler a parte primeira do versículo, principalmente quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque realmente Deus deseja despertar a nossa atenção para a inversão de valores. Se pudesse dar um título para esta mensagem, seria algo do tipo: tempos difíceis, o que vivenciamos, 2 pontos. Será que realmente estamos nos preocupando com o que importa? Será que as nossas vidas, diante de todo esse contexto que estamos inseridos, será que ela está voltada, o centro da nossa atenção tem sido o Senhor? Ou será que estamos totalmente focados no gigante, no problema que tanto nos assola? É importante essa reflexão. O Senhor deseja corrigir esse desvirtuamento, essa tendência que temos de ficarmos presos à calamidade, às circunstâncias e ignorarmos o poder soberano do Senhor, imbatível. Me faz recordar naquele contexto aquela velha história famigerada de Davi e Golias. Mas o mais interessante é voltarmos um pouquinho antes desse confronto entre o pequeno Davi e Golias e observarmos o comportamento do exército de Israel. Dia após dia, de forma incessante, o Golias, a grande adversidade daquela época, daquele momento, afrontava, assolava o exército de Israel.
de tal forma que todos os militares, todos os soldados ali presentes estavam totalmente focados no problema, ou seja, no gigante. E se esqueceram do Senhor dos Exércitos, do seu comandante maior, de tal forma que o medo, que a angústia, que a insegurança tomou conta. A falta de fé foi tremenda. E aí, infelizmente, vem a sucumbência. Vem realmente o perecimento. Porque a partir do momento que o ser humano ele se esquece do Senhor dos Exércitos, ele esquece da sua dependência para com este Deus maravilhoso e começa a focar no problema e mais, traz para si a responsabilidade de dar respostas a todas essas adversidades, ele, mais tempo ou menos tempo, sucumbe. Não existe estrutura humana que suporte tamanha pressão. Porventura, algo semelhante não acontece nos dias atuais? Há precisamente um ano não vimos outra coisa a não ser pandemia Covid-19 e todos os males que ela tem causado no mundo. Acordamos, almoçamos e vamos nos deitar simplesmente com as mesmas notícias. Quantidade de novas pessoas infectadas, o colapso no sistema de saúde, a ausência de leitos, de UTI para tratar as pessoas que estão acometidas de inúmeras enfermidades provocadas por esse vírus e a quantidade de novos óbitos. Sem falar nas consequências, nos abalos da economia. Enfim, todos nós estamos sentindo na pele os efeitos desse gigante, a afronta desse gigante que realmente surgiu aparentemente do nada e se colocou diante de nós, nos desafiando constantemente. E não somente isso, se observarmos, inúmeros outros fatores acrescentam, agregam ainda maior pressão diante de todo esse contexto. A título de exemplificação, temos aí uma decisão judicial proferida recentemente pela Suprema Corte, que nem mesmo os mais estudiosos, os juristas mais renovados, conseguem explicar. Estamos diante de um contexto de uma insegurança sem precedentes. Os poderes de nosso Estado democrático de direito, eles não estão harmoniosos. Estamos vivenciando uma crise política e econômica muito intensa. O descrédito é total nas instituições que deveriam nos proporcionar segurança. Infelizmente, o mundo assiste de forma específica o Brasil e o descrédito é total. Essa simples decisão judicial, que para muitos é considerada uma verdadeira aberração, em questão de segundos, instantaneamente, tão logo veio à tona, elevou o dólar lá para cima e causou um abalo na bolsa, despencou a bolsa. Em virtude dessa circunstância, tamanha instabilidade e descredibilidade. As pessoas que vivem do comércio, os profissionais liberais, enfim, todos estão, de uma forma mais ou menos intensa, estão sendo desafiados por esse gigante que se apresenta diante de nós sob várias vertentes. A bem da verdade, a Covid-19 ocupa lugar de destaque. Mas não é somente ela, são várias as situações. E se não fosse ela, teríamos outras circunstâncias. Sempre haverão gigantes que se colocarão diante do povo de Deus, diante da humanidade, de um modo a nos levar ao desespero, à calamidade. E o Senhor, neste exato momento, nos chama a atenção e nos faz a seguinte pergunta: será que realmente estamos dedicando atenção, estamos nos preocupando com o que realmente importa? Meus irmãos, de nada adianta focarmos no problema, de nada adianta focarmos na calamidade, nas circunstâncias. Será que nossa atenção, nossas vidas estão voltadas para o que realmente se faz necessário? Penso que, como nunca, até mesmo os mais insensíveis, as pessoas mais frias e até mesmo os acomodados estão refletindo muito sobre suas vidas. Estão revendo seus valores.
Estamos caminhando na direção correta? Nos preocupamos com o que realmente importa? Nossos esforços, nossas ações estão sendo aplicados naquilo que realmente nos proporcionará a vitória? Me recordo, meus irmãos, de uma palavra que o Senhor me deu há um tempo atrás e ela veio à tona nesses últimos dias de uma forma muito intensa. Em suma, o Senhor, ele desejava, naquela ocasião, despertar a atenção da sua igreja para a enorme oportunidade que temos, chamada vida. O Senhor, naquele momento, ele me levou a falar com a igreja que a nossa vida é uma grande oportunidade, uma grande passageira, de forma até ligeira oportunidade. A nossa vida, na verdade, é um vapor e nós devemos aproveitá-la, porque os atos que aqui praticamos, aquilo que aqui exercemos, trará consequências não somente para essa vida, para esse mundo, para este contexto secular, mas ecoará na eternidade. E é exatamente por esse motivo que o nosso adversário ele tem tentado nos assolar, nos preocupar, nos tirar a paz, de um modo com que desfoquemos nossa atenção, que deixemos o Senhor dos Exércitos de lado imperceptivelmente e passemos a observar as suas afrontas, as adversidades, de modo com que a vida ela se passe de uma forma muito rápida e nós sempre nessa correria desenfreada, sempre com esses objetivos, sempre com os planos, sempre correndo atrás das coisas deste mundo, como se fôssemos perpetuar nele, acabamos desperdiçando e não valorizamos a vida. Perguntemos para as pessoas mais experientes, para as pessoas mais vividas, todas vão falar, a vida passa muito rápido, é tudo muito passageiro. Mas por quê? Porque sempre estamos presos a alguma coisa, sempre estamos focados a alguma coisa, sempre ambicionamos alguma coisa, sempre queremos mais, mas o mais preocupante é que essas preocupações quase sempre estão focadas nos negócios dessa terra, quase sempre estão limitados às coisas desse mundo. E olha o que a palavra de Deus nos fala, meus irmãos. Tiago 4,13. Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá por um pouco, e não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Salmo 144, 4, no mesmo sentido, diz, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Meus irmãos, parece que o início desse vírus, que teve sua inauguração, seu surgimento em 2019, final de 2019, lá na China, parece que foi ontem, já passou um ano que estamos convivendo com essa situação, testemunhando essa situação. Um ano de nossas vidas, e o que fizemos neste um ano? Ficamos totalmente presos, embernados em nossos lares, sem aproveitarmos essa oportunidade para estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Diante dessa situação, meus irmãos, me permita fazer a seguinte reflexão que o Senhor me levou a fazer e quero aqui passar para os irmãos. Faça essa pergunta, essa indagação para si mesmo neste momento. O quanto conheço de Deus? Quais são as minhas experiências com Ele? Será que estou disposto a corrigir a minha vida? Estou preocupado a corrigir a minha vida? A fazer um conserto com o Senhor? Será que finalmente estou disposto a identificar qual ou quais os problemas que estão inviabilizando a minha vida? Que estão retirando a eficácia da vontade do Senhor sobre a minha vida? Que estão emperrando os planos do Senhor para o meu viver? Meus irmãos, isso é muito sério. Um exemplo muito simplório, mas que tem tudo a ver com essa palavra. E o Senhor fala muito comigo através dessas situações aparentemente simples. E eu creio que os irmãos também vão assimilar de forma mais fácil. Lá no escritório, nós tínhamos um notebook
e usávamos com bastante frequência. E, em virtude do uso habitual, começaram a surgir alguns probleminhas, coisinhas simples, corriqueiras, alguns defeitinhos, mas ao invés de darmos a manutenção de uma forma rápida, imediata, para corrigir esses problemas, pelo fato de essas coisinhas não interferirem na funcionabilidade do aparelho, fizemos vista grossa. Até que chegou um dia que deixamos literalmente esse notebook parado, quieto, como se esses problemas fossem se auto-consertar, se auto-resolverem, esses defeitos. E surgiu a necessidade de utilizarmos o aparelho. Mais do que depressa, fomos lá, buscamos e, para nossa surpresa, o aparelho sequer estava ligando. Mesmo com a fonte, com o cabo de energia, o aparelho, o notebook, não funcionou mais. Levamos até a assistência técnica e ali passou-se alguns dias para que os técnicos pudessem identificar o problema. Uma verdadeira investigação foi feita para saber aonde era a raiz do problema. E depois veio o diagnóstico, identificaram onde é o problema, mas para minha surpresa o preço era altíssimo desse conserto. Tão alto que beirava ao valor do próprio equipamento. E assim, meus irmãos, muitas vezes acontece com as nossas vidas. Estamos tão preocupados com outras coisas, nossas atenções estão tão direcionadas para outras coisas que não percebemos os defeitinhos, os probleminhas que vão sendo agregados às nossas vidas. E por não darmos a manutenção correta, por não termos aquele compromisso contínuo com o Senhor, aquela reverência, por não lutarmos, não esmurrarmos a nossa própria carne, por não colocarmos diante do Senhor essas questões, de modo com que o Senhor possa fazer esse verdadeiro saneamento espiritual em nossas vidas de uma forma contínua, chega num determinado momento que a circunstância está insuportável, ao ponto de inviabilizar a nossa própria vida. E aí precisamos confrontar o problema, precisamos consertar. Mais cedo ou mais tarde há necessidade de um conserto, mas o preço será muito alto. Isso quer dizer que cada dia que postergamos a resolução dos nossos problemas perante o Senhor, cada dia que deixamos de observar realmente para aquilo que importa, o preço desse conserto será maior. Por isso que, independente da sua situação, independente da sua circunstância, é necessário uma mudança de atitude, uma tomada de atitude, uma iniciativa imediata diante dessa situação. Para nós, o gigante que o Senhor até permite nos assolar, serve como uma forma de nos chamar a atenção, serve como uma forma de recorrermos para Cristo, de nos conduzir para Cristo, para realmente focarmos no que de fato interessa. Será que não percebemos que o ser humano não está encontrando as respostas? Não acredito, sinceramente, por mais frio que seja uma pessoa neste momento, que não esteja realmente assustado com a fragilidade, com a limitação do homem. Olhamos todos os aspectos da sociedade, todos estão realmente em conflito, uma batalha constante, uma insegurança constante. Olhamos para a medicina, ela não consegue conter esse vírus, o avanço desse vírus, o governo da mesma forma. Olhamos para o judiciário, decisões contraditórias, equivocadas, parece que há um conflito interno dentro do próprio poder. Da mesma forma, isso no legislativo, o executivo tenta, de certa forma, conter tudo isso, mas está sendo inviabilizado. Meus irmãos, em quem estamos depositando a confiança? É isso que o Senhor está a falar conosco. Será que eu estou disposto a corrigir a minha vida, a fazer um conserto com o Senhor? É necessário voltarmos a nossa atenção para o Senhor. O Senhor falou conosco. Final de semana passado, o Senhor me deu uma palavra para os jovens e Ele me levou a falar, a refletir, não estava no esboço. Tememos e estremecemos um vírus, diante de um vírus, diante de uma pandemia. Estamos totalmente voltados, inclinados a observar isso. Mas não estremecemos e tememos o Senhor dos Exércitos, que tem poder de cessar e dar o fôlego de vida. Está havendo uma inversão de valores. Mateus 6,33 está invertido.
O que o Senhor está a nos dizer neste exato momento é que estamos correndo atrás das demais coisas, que seriam naturalmente, sobrenaturalmente também acrescentadas através do Senhor, a partir do momento que o reverenciarmos, a partir do momento que estabelecermos o seu reino em nossas vidas e procurarmos a sua justiça, decanta lamachurimianta, lamachírias. É isso que o Senhor está a falar conosco. Coloquemos Mateus 6,33 em pauta, coloquemos em evidência em nossas vidas, assimilemos o poder e a profundidade desta palavra que o Senhor está falando conosco. Estamos invertendo, não dá certo, não dá certo. A oportunidade que se chama vida está se passando e estamos totalmente focados nos problemas e não estamos tomando atitude de glória para o Senhor. Imaginemos nós, eu estou aqui falando com os irmãos, não existe nenhuma garantia de que haverá um amanhã, nem para mim, nem para qualquer um dos irmãos. Então, o momento de revermos os nossos valores e realmente focarmos nossa atenção naquilo que importa e tomarmos atitude de glória para o Senhor, em realmente permitirmos, assim como aquele técnico fez com o notebook, realmente exercitarmos esta investigação, nos colocarmos diante de Deus até que Ele sinalize aonde está o problema, até que todos os nossos defeitos venham à tona, para que possamos nos submeter à correção, ao conserto, para que o Senhor possa viabilizar e continuar a obra que Ele iniciou em nossas vidas. Meus irmãos, fazendo um paralelo, uma analogia com uma obra que também é embargada, assim é as nossas vidas. O Senhor, não é à toa que o Senhor denomina a ação dele sobre nós como uma obra. Uma obra, às vezes, ela pode até iniciar seguindo rigorosamente todos os princípios, todas as normas técnicas de segurança, perfeito. Mas a partir do momento que nós evoluímos essa obra sem observarmos esses parâmetros de segurança, essas normas, essa obra está comprometida. Ela será insustentável, mas cedo ou mais tarde ela desabará. E é por isso que o poder público chega e embarga, inviabiliza. Fala, está interditado, não pode continuar dessa forma não, a não ser que corrija o problema. E muitas vezes a observância é tamanha que é necessário desfazer toda a obra e começar do zero, desde a fundação, porque iniciou errada, sem observar. É exatamente isso que o Senhor está falando conosco. Estamos edificando o quê? Estamos levantando o quê? Estamos correndo atrás do quê? Será que tudo que estamos fazendo está sendo validado perante os olhos do Senhor, pelo Senhor? Se não existe ali a observância aos princípios da palavra, se estamos fazendo vista grossa, meus irmãos, esta obra com certeza, se já não foi, ela será embargada, e o tempo passará e ela não evoluirá. E se insistirmos em desenvolvermos essa obra de qualquer forma, de acordo com o que achamos ou pensamos, não temos capacidade para isso, ela não vai subsistir. A ação que se faz necessária, o conserto daquilo que está colocando em risco a nossa vida e inviabilizando os projetos de Deus para nós. Não desperdice a oportunidade que o Senhor nos concede, meus irmãos. Tiago 4:13 a 14 diz, Tiago 4:13, Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Olha a palavra, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Salmo 144:4 diz, no mesmo sentido, um homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Misericórdia, meus irmãos, aonde toda essa movimentação, toda essa preocupação, todo esse agitar irá nos levar? Não temos a certeza se amanhã esse mundo continuará. O Senhor pode voltar a qualquer momento e levar a sua igreja. E o que estamos fazendo? O momento é agora, é hoje, não é amanhã. Essa palavra é para agora, a atitude é imediata. Não temos a certeza de que amanhã, essa oportunidade chamada vida, ela continuará. Ela poderá se cessar. Ela poderá ser cessada, melhor dizendo. O que fazemos aqui não produz consequências somente nesta terra.
O que aqui plantamos, não necessariamente colheremos somente para essa vida secular. O que fazemos aqui ecoará na eternidade, meus irmãos. É muito sério, embora essa vida nossa seja um sopro, seja um vapor, seja muito rápida essa oportunidade que o Senhor nos dá, muitas vezes estamos desperdiçando essa rica oportunidade, essa breve oportunidade, e não valorizamos e não dedicamos atenção naquilo que realmente importa, de tal forma que num abrir e fechar de olhos podemos nos encontrar diante de um contexto em que haveremos de passar o resto de nossos dias, a eternidade desse Bicanta Lamachuri Micasa. E o que teremos nas mãos? A necessidade de um conserto, meus irmãos. Recebi recentemente uma jovem em meu escritório, e ali contando, aparentemente, o casamento perfeito, já com um filhinho de 2 anos, o marido extremamente saudável, sem nenhum problema de saúde na família, atlético, praticava exercícios com frequência, militar, e foi surpreendido com um infarto fulminante. Meus irmãos, adormeceu, acordou, tomou um café, e de uma hora para outra seu coração parou. Planos diversos, projetos diversos, estavam terminando uma bela casa num condomínio fechado. Meus irmãos, quais são as suas prioridades? O reino de Deus e a sua justiça, meu irmão, minha irmã, você está colocando isso em prática? Tudo que você planeja, tudo que você espera pode não acontecer, porque a sua vida simplesmente ela pode deixar de existir de uma hora para outra. Faça o conserto. Este conserto poderá não somente desobstruir aquilo que está inviabilizando a obra do Senhor na sua vida, como poderá estender inclusive os teus dias nessa terra. Aí sim os projetos, os planos maravilhosos, as promessas grandiosas que o Senhor tem para realizar na sua vida haverão de acontecer em nome de Jesus. Mas se continuarmos, insistirmos no erro, a nossa própria vida pode estar em risco, meus irmãos. Enfim, Deus deseja uma posição definitiva de cada um de nós nesse momento. O Senhor coloca diante de nós 2 caminhos e Ele exige com que assumamos a direção, assumamos um destes caminhos. Jeremias 21:8 diz: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Apocalipse 22:11. Lerei do 11 até o 13. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meus irmãos, o Senhor está batendo forte aos nossos corações, está nos chamando, está exigindo de cada um de nós uma posição. Qual caminho haveremos de assumir e tomar? É necessário realmente um conserto com o Senhor. É realmente necessário nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos por sua misericórdia. Decanta Lamassuri Micaias. Ó Senhor, meus irmãos, quarta-feira agora me coloquei diante do Senhor, clamei a misericórdia do Senhor e falei: Senhor, do que adianta passar horas em oração, se na verdade muito pouco é aproveitado, se a qualidade dessa minha oração é mínima, é ínfima? Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero deixar com que o Senhor assuma a direção de todas as coisas deste momento. Meus irmãos, que momento precioso, que experiência fantástica. Não vi um anjo, não aconteceram coisas sobrenaturais que realmente muitos de nós ansiamos experimentar. Mas foi um momento de muita comunhão com o Senhor. Como que imediatamente aquele fardo foi retirado dos meus ombros. Como que aquele momento ficou claro aos meus olhos. Como o Senhor falou. Como a minha vida foi passada diante de mim. E o Senhor foi identificando. Foi realmente ali equalizando. Mostrando exatamente o que precisava ser corrigido. A urgência que o Senhor realmente requer de mim. Em vários aspectos. Irmãos, é maravilhoso interagirmos com o Senhor. Falarmos: Senhor, eis-me aqui. Esvazie-se de si mesmo. Observe a limitação do ser humano. Observe como esse mundo está. Observe o grau da diversidade
necessidade, o que você pode fazer diante disso tudo? Absolutamente nada, a não ser realmente voltar-se para o Senhor dos Exércitos e esperar nele a sua salvação e a resposta para todos esses problemas. Se entregue, clame ao Senhor, peça ao Senhor pela infinita misericórdia que Ele assuma o controle de sua vida. E canta lá na Shuri Bicais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para a honra e glória do Senhor neste momento. Fique com essa mensagem. Realmente, volte-se para Deus. Ele deve ser o centro da sua atenção. Ele realmente te colocará num lugar seguro. Ele realmente suprirá todas as suas necessidades. Todas as coisas, a partir do momento que estabelecermos o seu reino e a sua justiça, serão acrescentadas. Amém? Essa é a resposta do Senhor para tudo que você realmente tem passado, para tudo que tem te causado angústia. O Senhor, Ele deseja te dar o livramento e a bênção que você tanto procura. Oremos. Santo Deus de Israel, obrigado por essa palavra, Pai amado. Que possamos realmente exercitar a fé, assimilarmos, nos apresentarmos como uma terra fértil, onde a tua semente será lançada. E canta lá, Massura e me cantas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, que cada um possa colocar em prática, Pai Celestial, que possa gerar frutos, ó Pai Celestial, germinar e dar frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e lhe agradeço por mais essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.